Fala pessoal, Daniel do Doutor InfoHouse aqui, sejam muito bem-vindos à aula de introdução do curso de Linux Mint. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês, explicar para vocês por que o pessoal tem gostado, mudado, quais são as vantagens de ir para o Linux, por que o pessoal tem optado ir para o Linux. Eu vou tentar explicar para vocês também por que a gente escolheu o Linux Mint para ser o nosso foco desse curso aqui, tá? Então, vem comigo aqui à minha direita, a gente vai compartilhar alguns pontos que fazem com que você mudar para o Linux ou simplesmente testar seja muito interessante. Em primeiro lugar, vem comigo aqui. Em primeiro lugar, existe uma insatisfação muito grande do Windows 11. Não sei se vocês lembram do Windows 7, tá? O Windows Vista. Eu acho que eu consigo pesquisar aqui, vem comigo, ó. Windows Vista. Eu já explico o que estava na tela anterior. O Windows Vista, lá em 2007, 2008, foi um dos piores sistemas que o Windows trouxe, tá? Tanto que ele quase nem é lembrado, tá? O Windows Vista foi tão ruim, que o pessoal preferia ficar no Windows 7 ou até no Windows XP. O Windows Vista, ele gerou, se não me falha a memória, o Windows 8.1, deixa eu ver se eu não estou falando besteira. O Windows Vista, ele evoluiu rapidamente para o Windows 8.1, que era, digamos, um Vista melhorado, que até que não estava tão ruim. Mas o problema é que quando você está no 8.1, fez com que o pessoal, como você estava saindo do Vista, o pessoal não confiava tanto. Então, o Windows 7, que é o 7, foi um dos que mais bombou. E do 7 o pessoal pulou direto para o 10. O 10 até hoje é o melhor, tá? Então, a insatisfação do Windows 11 é uma insatisfação muito parecida com aquela de 2007, mais ou menos, do Windows Vista, tá? Por quê? Porque Microsoft faz muita cagada. Eles colocam muita propaganda, dificultam coisas simples, enfim, em geral fazem um trabalho ruim. Isso quer dizer que todo mundo vai odiar o Windows 11? Não. Tem muita gente que gosta, tá? Agora, a maioria dos meus clientes não gostam. E fim do ciclo do Windows 10. Ou seja, o Windows 10 ele não vai ter mais atualizações. Isso faz com que muita gente se sinta desconfortável em utilizar um sistema que não recebe mais suporte, tá? O Windows 10 ele continua sendo, na minha opinião, o melhor Windows que tem, o Windows novo, entre aspas, tá? Então, só que muita gente queria ter alguma coisa que seja, continuava recebendo a segurança, né, atualizações e tal, e não quer migrar para o Windows 11, tá? Então, esses são os dois principais motivos. Então, por que a gente vai para o Linux? Simples, porque não tem outra coisa. Se você conhecer algum sistema operacional que não seja Linux, né? Mas não tem. E o que acontece? O Linux hoje ele é grátis. O Linux é grátis. E diferente de muitos anos atrás, o Linux ele traz uma experiência muito boa. Entende? Você não precisa de experiência, você não precisa ser. Ele é fácil. Você pode ser uma pessoa que tem pouco conhecimento de informática, que não sabe fazer nada de linha de comando e você vai conseguir usar o Linux. Inclusive, eu estou usando o Linux agora para fazer tudo isso que vocês estão vendo. E nesse curso eu ensino como vocês chegam até aqui, tá? Então, o Linux é a melhor alternativa ao Windows que nós temos hoje. É de graça, você não paga nada. Funciona muito bem, difícil dar problema, mas difícil, tá? Existem sim algumas dificuldades de mas é difícil, tá? Eu já instalei Linux Mint em mais de 20 máquinas, tranquilo, sabe? Uma máquina ou outra tem alguma coisinha para mexer e resolve. Mas assim, acima de 90% de chance de você não se incomodar, tá? Fácil. Você pode fazer tudo com mouse e teclado sem linha de comando. Algumas coisas, a linha de comando é mais prática, mas ela não é obrigatória, tá ok? Então aqui em resumo é isso.
porque a gente vai utilizar o Linux. Agora a pergunta é, Daniel, por que você vai para o Linux Mint? E eu vou trazer para vocês essa resposta começando da seguinte forma, ó. Primeiro eu queria comentar com você um pouco a resposta aqui da inteligência artificial. Ela destaca que é código aberto, tá? Ou seja, sem custo. Linux tem uma segurança superior à do Windows, estabilidade de desempenho, existe sim algum ganho de estabilidade de desempenho, mas isso varia bastante dependendo do programa que você usa e tal. Privacidade não dou muita personalização, mais ou menos. Desenvolvimento é muito forte. O Linux você pode usar para programação, dependendo da tua área de programação. E a comunidade ativa é muito forte, tá? E além disso, o Linux Mint tem se destacado muito. Vamos entrar aqui no DistroWatch. O que que é DistroWatch? DistroWatch são as distros, né? São os Linux que o pessoal tem instalado. Isso aqui não é número de usuários, isso aqui é apenas o número de pessoas que têm entrado no site. Então, digamos assim, é popularidade, ou que nem o Google, né? O que o pessoal está pesquisando e o Linux Mint está em primeiro. Mas não é pelo fato dele estar em primeiro que a gente optou por isso. É que se você for analisar todos esses aqui, o Linux Mint ele vem do Ubuntu, tá? Então o Ubuntu é a base do Mint. Então você fala assim, mas Daniel, por que você não instala o Ubuntu se ele é a base? Ele é, entre aspas, a mesma coisa. É porque o Mint ele tem o ecossistema dele lembra mais o Windows. Ele é mais refinado, ele é melhor, porque ele usa o Cinnamon. E você fala assim para mim, ah, mas o Ubuntu também tem Cinnamon. Mas para instalar não é tão assim intuitivo, entendeu? E você pode ver, por exemplo, que o Ubuntu é baseado no Debian. E você fala assim, por que a gente não instala o Debian, então? Estou no Debian? Não, não estou. Deixa eu clicar no Debian aqui para vocês. Debian, inclusive, é muito popular. O que acontece? Aí tem algumas coisas, tá? Para vocês entenderem. O Debian, ele é independente. Ó, aqui se vocês conseguem ver, o Linux Mint ele é baseado no Debian e no Ubuntu, que nem falei para vocês, tá? Então a pergunta é, por que a gente não usa nem Debian nem Ubuntu? Eu vou explicar para vocês aqui nas nossas anotações, tá? Primeiro, existe um ciclo, que é o ciclo de atualizações. No Linux, nem sempre você está usando um SO que está atualizado com o mais novo. O pessoal que mais tem gostado, assim, que é gamer, que quer tudo novo, rápido, é o Arc. Arc não é tão fácil, não é muito intuitivo, mas ele traz as novidades muito rápido. Então, esse aqui seria tipo assim, não intuitivo. Intuitivo. Mas ele é bom, não é ruim o Arc, tá? Se você se sentir um usuário mais avançado, você pode migrar para o Arc. Intuitivo, tem um T a mais, foi. Ok, então, você pega o Debian. O Debian, ele é muito estável. Ele normalmente é utilizado para molecada aí que precisa de alta estabilidade. Quem que usa normalmente isso é o pessoal de programação, né? O pessoal que faz programação, que quer ter um sistema estável, não precisa ter um sistema atualizado ao máximo aí, tá? Então a gente tem aí o Debian que ele é, deixa eu tentar organizar aqui, o Debian que ele é mais estável, só que ele é muito demorado para atualizar. Então ele utiliza muitas tecnologias que estão, tipo, entre aspas, ultrapassadas. Tipo, os drivers de vídeo demora muito em vir, você usa driver antigo. Só que essa demora é o que garante mais estabilização, menos chances de problema. E o Debian é gostoso de usar, tá? Daí vem o Ubuntu. O Ubuntu, cara, o ciclo de atualizações dele é mais ou menos o do Mint. Se não tenho enganado, ele é um pouquinho mais rápido, porque a comunidade do Ubuntu é maior. Ele tem mais funding e tal, entende? Ele tem mais. Então ele é muito parecido com o Mint, mas muito parecido mesmo. Inclusive, se você gostar do ecossistema do Ubuntu, vale a pena você ficar com ele, tá? Eu não gostei, eu não achei tão intuitivo. As tecnologias que ele usa
para você navegar é um pouco diferente e eu gosto disso que vocês estão vendo que lembra muito Windows, assim, eu sou mais do Windows XP. Aí a gente vai para o Mint, que são as três variáveis que eu separei para nós, que seria o melhor, é o ponto ótimo de tudo isso aí, ponto ótimo. Tá? Então, a gente não usa Erk porque é difícil, a gente não usa Debian porque é muito demorado nas atualizações e a gente não usa Ubuntu simplesmente porque ele não é tão bonitinho. Só isso. Ele é bom, não é ruim. Aí a gente vem para o Mint. Tá entendendo? Claro, você pode. Como que você testa esses caras aí? Você pode utilizar esse curso, porque as dicas que a gente passa para instalar, fazer um pendrive bootável, você também pode usar essas dicas para esses sistemas ali. Tá? Então, o que você aprender aqui pode aplicar neles. Você pode começar no Mint e migrar, mudar depois. Fica mais fácil uma vez que você já sabe, né? Então, se você for dar uma olhadinha aqui no DistroWatch, para terminar aqui a nossa introdução, existem muitas outras variações, tá? Cada variação tem suas diferenças. Essas diferenças, elas são específicas. Algumas são mais para programação, outras são mais para navegação, outras são mais para jogos, enfim. Como falei para vocês. O ponto ótimo que eu encontrei é o Linux Mint, por isso que eu recomendo vocês a ficarem com ele, por isso que eu fiz o curso para ele e não é à toa que ele está entre um dos primeiros. Não quer dizer que ele é o melhor, mas não, porque o melhor é aquilo que você gosta mais, tá? Mas em geral, juntando tudo, o Mint ele tem sido uma excelente opção. Eu sou usuário do Mint deixa eu ver, 2015, há 10 anos mais ou menos, tá? Chegando aí a 10 anos. Eu vi a evolução dele, tá muito legal. E para finalizar, a gente vai entrar aqui no site do Linux Mint para mostrar para vocês quais opções ele nos dá, tá? Então, deixa eu clicar aqui em Downloads. Ele tem outros downloads aqui. Eu quero saber aonde que eles estão. Cinnamon, Mate. Ele tem um que é Debian. Deixa eu tentar encontrar download, release notes. Aqui, other versions. Então tá, é isso que eu queria mostrar para vocês. Ó, todas as versões. Então, o que a gente utiliza é o Cinnamon. Então, é o Linux Mint base Ubuntu com uma interface que lembra o Windows, que é esse Cinnamon, que na minha opinião é o que faz com que ele lembre muito o Windows. Existe o Mate e existe o XFCE, que são duas variações. Normalmente elas são menos utilizadas, elas são um pouco mais simples, mas não significa que elas são ruins. É uma apresentação diferente, tá? Aqui estão todas as versões, só que aqui não tem aquelas duas que eu queria. Ó. Então, se você clicar aqui em Download, você tem o LMDE, tá? O LMDE é o Linux Mint Debian Edition. Então, eles pegaram o Debian e transformaram no Mint, deixaram a experiência do Mint. Por que que isso é legal? Porque se você precisar usar o Debian, você tem o ecossistema do Linux Mint nele. Entendeu? E se eu não estou enganado, ele tem uma versão, ele é o único que tem uma versão 32 bits, tá? Para computadores antigos. Então isso essa é só uma curiosidade, pouca gente sabe disso, tá ok? Então eu queria que você que está vendo esse curso saiba que o Cinnamon Edition você tem uma versão da versão de 32 daqui, tá ok? Eu tô no, deixa eu ver. Eu tô no LMDE 6, isso mesmo, eu tô no LMDE 6, tá certo. Aqui ele tirou o LMDE, então confundi um pouquinho. Mas então existe uma versão Debian, que não é base Ubuntu, que eles fazem porque tem um público que gosta do Debian, mas também gosta do Mint, juntaram os dois, tá aqui. O que a gente vai usar nesse curso, né, é o Cinnamon. O Cinnamon é o mais bonitinho, é o que tem tudo, é o mais completo. Tá? Então, e o Cinnamon não tem versão 32 bits, só tem 64. 32 bits, para vocês entenderem, é tipo assim, computadores de 2005, 2006, por aí começou a virar tudo 64, entende? Então, sim, você consegue instalar Linux Mint em computadores muito antigos. Às vezes tem algumas manobras para fazer isso, mas
para computadores, em média, a partir de 2010. Você instala de forma muito tranquila, que é o que eu vou mostrar nesse curso aqui. Beleza, pessoal? É isso aí. Por isso a gente vai usar Linux e por isso a gente vai para o Linux Mint. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? Assista os próximos vídeos para entender um pouco mais. Eu mostro a utilização do Linux Mint nos próximos vídeos e a gente começa criando um pendrive bootável para você poder testar. Lembrando que você pode testar o Linux Mint sem instalar. Então, essa é uma dica importante. Você pode testar sem instalar. Simplesmente você pega uma mídia bootável do Mint. Você pega uma mídia bootável, aqui está escrito Mint. Ela, aí, ó. Aí, Mint. Né? Você faz uma mídia bootável, você coloca no teu PC ou o notebook, inicia ele pelo pendrive e você tem praticamente o sistema pronto para poder usar. Você pode testar o Wi-Fi, testar o som, testa tudo, não precisa instalar. É bem legal. Claro, fica um pouquinho lento, demora um pouquinho a iniciar, tem umas manobras, às vezes ele não vai iniciar automático no pendrive. Eu ensino como você faz isso para ir no pendrive, mas você não precisa instalar, você só instala se tiver vontade. E você pode instalar junto com o Windows, você pode instalar separado com o Windows, ou você pode apagar o Windows e instalar o Mint. E nós ensinamos isso nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Acredito que com isso a gente cobriu aí a parte importante da introdução. Não perca os próximos capítulos desse curso e até lá. Valeu, pessoal!